que bacana, né, ouvir o Carlo do Pacto Global falar para a gente. Isso me tranquiliza muito, porque eu acredito que a gente realmente fica com muita vontade de ajudar e não sabe direito como, né? E eu acho que instituições como a ONU conseguem orientar a gente para que a gente seja efetivo, né? Acredito que a gente possa se unir, mas de forma efetiva, né? Ontem mesmo, a questão das máscaras de tecido, no começo, há 15 dias atrás, era uma história. Ontem eu já recebi algumas informações que a Santa Casa está recebendo. Enfim, vamos ver muitas mudanças aí, mas a gente precisa de instituições como a ONU, como o Pacto Global, para direcionar a gente, né? Bom, queria dar um oi para todos os painelistas dessa mesa que a gente chamou de Moda e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Seus Mitos, Possibilidades e Promessas. Gente, lembrando, bom dia para todo mundo. Obrigada, Gustavo, né, do Projeto Ponto Firme. Oi, querido. Obrigada, Marco, VP da Marisa. Professora Tita, que eu não conheço, mas já virei fã, só pela mini bio, só porque a Marina me contou, já virei fã. Antônio, muito obrigada aí por falar com a gente. A gente não vai falar agora, mas o Antônio fala depois. Andréa Viale é a mediadora, ela que vai... Andréa Viale, jornalista, colaboradora aí da Folha, do Valor, Forbes, está sempre com a gente, orientando a gente de forma jornalística. A gente agradece muito vocês como parceiros, que a gente precisa dessa coordenação, né, desses direcionamentos para poder ajudar de forma eficiente. Querido Dudu, que está sempre com a gente, mostrando, né, a minha história de vida com o Dudu tem muitas décadas aí, e é orgulho master da voz, né, o poder da voz de cada um, quando a gente sai da imagem, né, e realmente usa sua voz no megafone, né? Esse megafone que o Dudu tem, por exemplo, para falar de diversidade, para falar das questões que batem o coração dele, é louvável, a gente aprende a cada dia. Obrigada, Dudu. Silvana da Bazar, muito obrigada por estar aqui. É importante um veículo do tamanho, da influência, né, da Bazar estar com a gente para falar sobre esse assunto. Giovana Nada, importantíssimo ter a Giovana aqui com a gente também. Que eu conheço também a Giovana há bastante tempo, lá no comecinho do Projeto Gaveta, mas a Giovana tem uma voz, ganha uma voz espetacular, parabéns. Eu sei que não é fácil, eu sei com o trabalho que dá fazer essa voz reverberar. Jackson Araújo, que é o nosso companheiro também de vida, acho que o Jackson talvez há muitas décadas, recentemente ele criou Trama Afetiva, que além do nome ser lindo, né, como que a gente afetivamente, eu acho que mais do que nunca, a gente vai ter que colocar o afeto na mesa, senão é uma ferramenta fundamental que não vai ser possível, né? No sair do eu para o nós, não vai ser possível. Bom, eu vou agora, então, abrir a Danila, já está todo mundo aqui na mesa depois, né, das guardiãs, obrigada, querido. A gente vai, então, abrir o áudio dos participantes desse painel. Andréa Viale, começa aí, tá, querida Andréa? Com a palavra, Andréa Viale. Oi, Chiara. Oi, bom dia a todos, né? Bom dia a todos os participantes dessa reunião virtual. É um prazer estar aqui com vocês, conduzir aí nossa conversa, né? Eu acho que os temas são indissociáveis, moda, meio ambiente. Eu até fiquei um pouco triste que com essa história, né, da Covid-19, muito da atenção saiu para os temas ambientais temporariamente, mas eu acho que, assim, é o momento ideal para a gente fazer esse tipo de discussão, justamente porque os holofotes não estão. E a própria pandemia tem um pano de fundo ambiental muito forte, né? Se você pensar que ela é fruto dessa relação distorcida, né, do ser humano com a biodiversidade. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para trazer essas reflexões, a moda sendo uma indústria, né, pujante como e tem um impacto, né, no imaginário dos consumidores que tem. Então, é um setor que precisa realmente fazer essa discussão, e eu acredito que, né, passada aí a fase mais aguda, né, a gente vai conseguir retomar, né, nossas vidas, nossas economias, e a moda vai ter o seu papel nesse sentido. Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, e eu acho que é interessante a gente fazer uma breve rodada de apresentações, né, dos nossos palestrantes. Vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com quem entrou aqui, vou começar com o Gustavo. Vou ativar seu som. Gustavo, você se apresenta, querido? Espera aí. Eu estou ativando, mas você que tem que ativar, talvez, Gus. Dá uma olhada se você ativa o seu áudio. Aí. Bom dia.
Bom dia, querido. Gente, eu sou o Gustavo, eu sou estilista, eu conheço a Chiara há bastante tempo, né? Venho acompanhando o crescimento, né, do portal Ecoera, do movimento Ecoera. E atualmente eu trabalho com o projeto Ponto Firme, que eu levo o crochê, né, a arte do crochê, para dentro de uma penitenciária. E a gente tem feito bastante coisa, né, juntando educação, moda e artes manuais. Bacana. Agora eu vou passar então para a professora Tita. Professora, a senhora vai ter que também ativar o seu som. Certo? Pronto. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, Chiara, as meninas do Ecoera, parabéns por toda essa iniciativa. Chiara, que eu não conheço pessoalmente, mas eu venho acompanhando de longa data seu movimento aí, tá? Em prol do upcycling, etc. Bom, a minha jornada aí dentro desse ambiente é longa, tá? Mas eu vou falar mais especificamente dos últimos acontecimentos que eu tenho feito, que são os trabalhos com os resíduos têxteis, tá? Eu tenho um núcleo de pesquisa, sustentabilidade na cadeia têxtil indústria da moda, dentro da Universidade de São Paulo, já há 2 anos, né, homologado, embora o trabalho já tenha mais de 10 anos. E ultimamente eu tenho trabalhado, há 4, 5 anos, trabalhado com população de rua e os resíduos têxteis. E a nossa preocupação é realmente utilizar essa matéria-prima de alto valor agregado, e diminuindo a destinação delas nos aterros sanitários e também até na desfibragem, porque são materiais de alto valor agregado que podem ser utilizados em objetos de longo período de duração. Um deles é o principal, é o tapete, que a gente faz com população adulta, e depois nós temos o projeto com customização de roupas descartadas também nas calçadas, com a população trans em situação de rua. Então, esse é o principal, no momento, que está o nosso principal projeto socioambiental. Tá? Então, isso está acontecendo na Otto de Alencar, no centro de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria do Trabalho, e nós tivemos, no primeiro ano, o resultado de 30% de qualificação, de saída qualificada, com pessoas voltando para suas residências e retomando a sua vida social. Então, é só um breve. Tá? Obrigada. Se vocês precisarem. Né? Obrigada, professora. Vou ativar o Dudu. Dudu? Oiê, tudo bem, gente? Bom dia. Chiara, bom dia. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Chiara também, minha amiga, musa, parceira de uma vida toda. Sou fã do Ecoera também, acompanho o movimento há muito tempo e muito feliz em fazer parte aqui desse painel num momento tão urgente de troca de informação e de conexão. Eu faço vários trabalhos ligados à moda, até um pouco difícil dizer exatamente o que. Sou estilista, stylist, me considero um comunicador multidisciplinar de moda, e acho que, como todo mundo, muito mais importante do que o que você faz é qual é a mensagem que você leva por trás, né? E eu acho que eu, como todos vocês aqui, estamos pensando como a moda pode se tornar um agente transformador, gerar impacto positivo no mundo à sua volta, né? E pensando aí em termos de sustentabilidade, mas também de empatia, e uma moda que trabalha a favor da diversidade, da inclusão, da democracia, da representatividade. Acho que é isso. Obrigada, querido Dudu. Obrigada. Silvana. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Já acompanho o trabalho da Chiara há muito tempo e é um trabalho maravilhoso, né, de conscientização e de possibilidades e de abrir caminhos nessa área que ainda tem um papel bem complicado, né? A indústria da moda ainda responde por 8%
das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é mais do que importante, né? Eu sou editora de moda da Harper's Bazaar, estou representando a revista, eu também dou aula, então acabo falando muito, né? Sou muito super, é uma comunicação constante, e eu acho que a gente tem que sim usar todos os canais, né, disponíveis para falar do assunto e pensar novas possibilidades. Obrigada, querida. Giovana, querida, você está Ativar o meu pronto. aqui. Ativou? Bom, Foi, meu nome é ativei. Giovana, eu sou, também é difícil definir o que eu sou, né? Bom, há 6 anos eu criei um projeto de troca de roupa, que é o Projeto Gaveta, que inclusive foi o primeiro espaço que abriu para a gente falar sobre o projeto, foi o evento da Ecoera. E desde então, enfim, hoje é o principal projeto de troca, a gente já trocou mais de 70 mil peças, a gente já fez circular mais de 70 mil peças. Comecei o projeto dentro de uma bolha, achando que trouxemos para o Brasil algo muito inovador, mas aí quando a bolha foi furada e eu tive noção do meu privilégio, eu entendi que essa atitude já acontece há muito tempo nas periferias, uma troca como uma sobrevivência mesmo, e desde então eu fui cada vez mais transformando a moda como um ativismo e como uma comunicação, e eu acho que minha grande missão hoje moda é um assunto muito leve, muito fácil, né? Todo mundo se faz parte dele, todo mundo ama moda. Então vamos usar esse assunto que todo mundo é interessado, que é muito atraente para todo mundo, e vamos fazer através da moda as pessoas olharem para todas as questões ambientais. Porque eu acho que a gente tem tudo ali, né? A gente tem a questão do trabalho escravo, a questão da desigualdade, a questão da poluição da natureza. Então, através da moda, a gente pode usá-la como fio condutor para impactar para as pessoas se questionarem em vários outros âmbitos da sua vida. Então, desde então, comecei a comunicar nas minhas redes sociais. Recentemente, junto com Ana Paula Chongani e Marina Franco, veio um programa na GNT também para falar sobre roupa usada, o que a gente furou um pouquinho mais a bolha sobre esse assunto, que a gente acaba pegando um outro público. Mas é isso, basicamente, hoje eu comunico sobre moda e sustentabilidade. Obrigada, querida. Jackson. Oi. Bom, prazer, agradecer o convite. Estou aqui curtindo minha quarentena na minha casa no meio do mato, que é um privilégio gigantesco, e exatamente o que eu faço hoje dentro do trabalho, que a Chiara já falou, que chama Trama Afetiva, colocar todos os meus privilégios como responsabilidades, né? Eu tento exatamente fazer isso desde 2014. Eu tenho uma pauta de estudo que se chama Economia Afetiva, que é o que dá o tom para todos os meus, todos os meus insights e todas as ações que eu trabalho, todos os meus questionamentos. Eu me coloco sempre como um canal de conversa com a indústria, né? Eu acho que é o momento que a gente está vivendo em relação à moda, que é o que eu faço enquanto comunicóloga, minha profissão é essa, é exatamente abrir esse diálogo, esse espaço de diálogo, para que a gente possa construir junto com a indústria, essa indústria que não existe, né? A gente quer uma indústria que seja sustentável, ecológica, bonita, ativista, inclusiva, diversa, lucrativa, criativa. Ela não existe. Então, se a gente não abre esse tipo de diálogo do né, do contato, da soma, a gente não vai para lugar nenhum. Sustentabilidade, dentro das minhas questões pessoais, elas amplificaram o conceito inicialmente do que eu faço, que é o Trama Afetiva, que é essa plataforma de conexão de pessoas multidisciplinar para encontrar soluções para os resíduos têxteis da indústria. E aí eu acabei entendendo que os resíduos têxteis da indústria não são só os tecidos, né? Mas aí entra em sintonia muito com o diálogo do Dudu e com o diálogo do Gustavo Silvestre, que os discursos, os resíduos da moda, elas estão hoje muito focados nos discursos de aporofobia, ou seja, fobia com o pobre, gordofobia, LGBTfobia, enfim, existem o discurso do corpo preto, o discurso do corpo gordo. Então a moda sempre foi autocrática, excludente, e todo o trabalho que eu tenho procurado fazer e entender esse lugar e esse poder de voz, esse megafone, esse alto-falante que a gente se junta para fazer no coletivo, é exatamente potencializar essa amplificação de sustentabilidade para além dos resíduos. Eu acho que é essa a minha grande tarefa, minha grande missão e o grande desafio que eu tenho para cumprir enquanto profissional desse mercado. Obrigado. Obrigada, Jackson. Obrigada.
Eu esqueci alguém, gente? Alguém não se apresentou? Não, né? Tá tudo do painel, todo mundo aqui, né, Mari? Tudo certo? Eu não estou nesse painel? Não, querido Antônio, você não está nesse painel, mas que bom que você está aqui escutando a gente, tá? Não, nesse painel tá todo mundo aí, todo mundo apresentadíssimo. Podemos seguir, tudo ótimo. Que bom. Agora é a Andréa que lindamente já... Eu costumo dizer que a Andréa entende mais de moda que muita gente do mercado de moda que eu conheço. Querida, com a palavra, com a mediação, aliás. Bacana. Depois dessa rodada de apresentação, que acho que é importante, né, a gente saber onde é que, né, todo mundo tá situado, né, nessa discussão. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a professora Tita, né, que está nesse trabalho aí de resíduos com a população de rua. Eu queria que ela situasse a gente, como é que a gente está em termos de geração de resíduos, né, e como é que a gente, o que está sendo feito hoje para a gente resolver essa questão num nível aí mínimo, né? Eu queria começar falando desse tema resíduos e depois eu queria puxar para um outro tema que é a água, né? Quem puder falar um pouquinho de água na indústria, a gente sabe que temos iniciativas interessantes. A gente teve o Dia Mundial da Água, aliás, água é um tema que a gente tem falado muito. Então, eu queria começar com esses dois temas, né? Começando com a professora Tita e quem mais puder falar também um pouco sobre resíduos, eu acho que é bom a gente colocar aqui. Professora, isso, ativa, isso. O microfone está ativado? Agora está. Tá. Não, primeiramente, Andréa, você precisa me dizer quanto tempo eu tenho para falar sobre isso. Ai, meu Deus. O tema rende, né? Eu acho que talvez 5 minutos. Rápido, né? Acho que 5 minutos, talvez. A primeira pergunta sua é quanto que nós temos. Esse é um assunto bastante sério, porque os resíduos são dois tipos. O primeiro, que oriundos do departamento de corte, né? E no mínimo, assim, chutando por baixo, você tem uma geração mínima de 10, 15% de resíduos gerados, né? Então, a cada quilo você tem 100 gramas. Isso num bom estudo de Cache. E em função da moda, às vezes você chega a 30%. Então, são 300 gramas de resíduo que são descartáveis. Dentro das minhas pesquisas, existe o projeto de redução desse resíduo dentro do próprio estudo de encaixe com subprodutos. Só que isso gera uma outra despesa. Então, nós não vamos nem entrar nesse assunto. Vamos voltar aqui para a questão dos resíduos descartados inadequadamente. Como nós temos uma indústria bastante fragmentada e nós temos as grandes indústrias, elas já têm isso organizado, né? 50% da nossa produção está nas mãos, até menos, uns 30%, 40% na mão de grandes indústrias. E elas têm o descarte mais organizado. Agora, a pequena e a micro, aí já fica mais difícil de organizar essa gestão. E aí nós vamos falar de informalidade. Então, aí é onde a gente chega nas calçadas de São Paulo, onde esses resíduos todos que são descartados e indo para os aterros sanitários, eles são realmente oriundos mais desta informalidade, sabe? Das empresas ali do Bom Retiro, de fundo de quintal e etc. Na minha pesquisa, nós temos, em 2018, eu comecei essa pesquisa junto com a Loga numa gravimetria, nós chegamos a 38 toneladas de resíduos descartados no aterro sanitário e 12 toneladas de roupas descartadas também no aterro, oriundos das calçadas de São Paulo. Eu estou Isso em um ano, professora? Hã? Isso em que período? Esse volume? Todo dia, é isso que eu ia falar. Isso, agora eu gosto todos os dias? Todos os dias. Nós temos até um residômetro. É uma coisa desesperadora, isso já me dá, quando eu retomo, me dá dor no estômago, porque são resíduos que eu percebo que eles são bastante
de boa qualidade, podem ser muito bem utilizados em outros objetos, que nem esse que eu me encantei há 6 anos atrás, que eu encontrei, que foi a produção dos tapetes com uma arte-terapia em uma ONG na CROP, que acolhe pessoas em situação de rua. Porque um tapete pequeno, tipo capachinho da porta de entrada, você consome 1 quilo e pouco. Há 4 anos atrás, a minha primeira pesquisa assim, empírica, nós tínhamos 16 mil pessoas em situação de rua. Falei, legal, se a gente, cada um fizer um tapete, a gente não tem resíduo. Só que não é bem assim, né? Depois eu descobri que é tão simples. E hoje nós temos mais de 20 mil pessoas em situação de rua. Então, quer dizer, é uma matéria-prima de alto valor agregado que pode gerar bastante arte-terapia e geração de renda para essa população. Aí eu deixo para vocês perguntarem mais. Perfeito. Posso falar uma coisinha rápido? Sim, claro. Quando a gente começou, professora Tita, é um prazer conhecê-la ao vivo aqui, já mesmo que seja pela câmera, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, sou fã. Eu também, Jackson, também acompanho, parabéns por ele. Estamos aí na luta, né? Todo dia. Sem afetividade não existe nada. Nada acontece se não tivermos amor e afetividade. Exatamente, essa consciência é que a gente precisa construir. É uma coisa que é interessante, que a professora Tita coloca, que esse é o resíduo que vai para o descarte ou que é jogado na rua, né? As indústrias, sabemos muito bem que foi uma coisa que me motivou quando eu fui criar o Trama Afetiva, foi exatamente pesquisar dentro das galpões, né? Porque são galpões das indústrias têxteis e de moda do Brasil. Não existe retalho, existe rolo, né? O resíduo interno não é só pedaço de pano, entendeu? São galpões cheios de rolo dentro de uma conta que não fecha, porque basicamente, tentando resumir essa equação, que ela é um pouco mais comprida, é assim, vou fazer eu enquanto design, faço uma calça, vou investir numa calça preta. Para essa calça preta, eu estou apostando que ela vai ser super sucesso, obviamente, porque a gente, quando faz coisas, aposta que vai ser sucesso. E aí eu digo que cada calça vai usar 2 metros. E aí eu vou vender 200 mil peças. Aí então eu faço o quê? 400 mil, encomendo 400 mil metros de tecido. Uma conta errada, mais ou menos, mas por aí. Eu sempre encomendo aquele tecido naquele momento da pré-produção em excesso, para que, se eu tiver realmente um sucesso de venda, eu não preciso pagar mais caro para tapar um buraco ali correndo para pagar um incêndio. Preciso produzir mais calça. Efetivamente, sobra tecido, sempre. Então, esse tecido que sobra são rolos, né? Essa é a grande, uma preocupação paralela também a essa da professora Tita em relação aos resíduos jogados na calçada. Porque a própria indústria não faz essa reflexão sobre a quantidade de tecido que ela tem guardado dentro dos seus galpões, entendeu? Então, o preto de uma estação, que é o preto 43, 44, e o preto da próxima estação, que é o 43, 45, por que não é o mesmo preto que está parado? Tá entendendo? Então, falta esse exercício também dentro da indústria de aproximar o design, né, dos seus galpões de resíduo, para que a gente possa verdadeiramente construir estratégias internas de reaproveitamento de matéria-prima, ao invés de colocar ela dentro de um galpão que mofa, que aí é dinheiro parado, né, que precisa de um equipamento de pessoas e de maquinário para ficar cuidando daquele espaço, sendo que essa reflexão, pré-produção, não é feita. Então, a indústria também precisa vir para perto da gente, para a gente não ter que ficar sofrendo, correndo atrás com muita nobreza, né? De resolver um problema das pessoas em situação de rua, a partir de uma empregabilidade informal, de gerar renda de alguma forma, sendo que a própria indústria pode, de alguma forma, anteriormente, não produzir esse tipo de resíduo, que não é retalho, é rolo. Exato. Agora, Aproveitando... Deixa eu só complementar uma coisinha com o Jackson, que é técnica, mas é importante. Jackson, o que acontece? Você fala da compra de matéria-prima por conta de esperar, de acreditar, de estar apostando. Só que existe um erro de cálculo inicial na hora de dimensionar o que você vai produzir. As pessoas não fazem um estudo do cálculo em cima do estudo de encaixe. Eles fazem o estudo do cálculo em cima da primeira peça, que consome muito mais tecido. Então, já começa daí a qualidade no processo produtivo na era do desenvolvimento. Era só para lembrar, como eu sou
engenheira de produção têxtil, então, voltando. Gente, André, eu só queria falar rapidinho, assim, só para, porque foi muito legal o que o Jackson falou, esse painel, como a gente vai falar sobre caminhos, o painel seguinte, as guardiãs da água da moda já estão se mobilizando muito em relação a resíduo, tá, gente? Eu tenho boas notícias para contar no próximo painel. Isso é super importante. Por exemplo, é muito importante, né? Já tem aí, aliás, a gente teve uma dificuldade, vou contar para vocês uma coisa interessante e positiva, significativa. A gente teve dificuldade em implementar projetos de descarte de resíduo, por não existir o resíduo de descarte em 2 empresas que a gente trabalhou ano passado. Então, olha só, essa é uma boa notícia que eu estou contando, é um spoiler aí do painel seguinte, né? Mas eu vou dar a palavra para a mediadora André. Não, aproveitando essa questão, né, tanto que a Tita quanto o Jackson colocaram, a questão de como é que você evita essa geração de resíduos, né? Porque isso tem que começar, suponho, na etapa do design, né? Você já tem um design inteligente, você já buscar utilizar, de repente, aquele tecido que vai ser viável à reciclagem. Como é que a indústria e as confecções, ela pode atuar nesse sentido do design? Como é que vocês veem essa questão, o design para minimização de resíduos? Acho que a gente cai no tema principal da conversa, né? Que é mitos, possibilidades e promessas. Nada acontece, querida. Vamos ser bem real, né? Vamos ser bem verdadeiro, assim, de colocar os pingos nos is. As pessoas ficam se esforçando em fazer campanhas, sabe? Se esforçando em fazer, mas assim, tipo, efetivamente são exatamente mitos, possibilidades não cumpridas, promessas nunca realizadas, né? Eu tô um pouco não, bastante estético em relação a muitas discussões que a moda tem proposto, por isso que é importante a gente estar aqui conversando sobre esse assunto, porque sempre é o lugar da autocracia, né? Eu sou a indústria que manda, que coordena, que diz o que é certo e o que é errado, de baixo para cima. Para mim, isso acabou, né? Então, assim, eu dentro da minha pauta de economia afetiva, uma coisa que eu defendo bastante é que o faça você mesmo sair de moda. A gente tem que fazer com os outros e para os outros, né? O que a professora Tita faz é exatamente isso, busca, que o Gustavo faz é exatamente isso, um exemplo prático disso, né? Colocado verdadeiramente numa vivência criativa e prática dentro de uma situação extremamente importante de exclusão social no Brasil. Eu acho que a moda precisa se aproximar desse tipo de relação, né? Dessa relação de fazer com os outros e para os outros, de entender a horizontalidade, a potencialidade do coletivo. Sair do eu e ir para o nós, né? Entendi. Exatamente. Sair dessa ideia do lucro individual, que é para a gente não chegar hoje, como a gente está hoje, nesse momento aí de isolamento que a gente está vivendo, e todas as grandes empresas querendo discutir o problema do pobre, não demitir o pobre, não tirar o pobre da conversa, sendo que essa indústria nunca se preocupou com o pobre, nunca se preocupou com a quantidade de mortes de pessoas no meio da rua, nunca se preocupou com a verdadeira força do trabalhador na construção de uma indústria brasileira. Por isso que eu estou extremamente a favor do isolamento, e eu acho que a gente tem que discutir exatamente tudo o que está acontecendo pelo viés da ecologia, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha com o conceito de oikos, que é casa, que é onde a gente está e deveria estar nesse momento, cuidando um dos outros, cuidando do coletivo, para que a gente possa, de alguma forma, sair dessa pandemia, né, dessa catástrofe, que não é crise, é uma catástrofe ambiental, porque a gente mesmo cuidou, fez isso acontecer. Eu acho que é esse o lugar que a indústria tem que ser convidada para discutir, entendeu? Então, e o consumidor final também, né, Jackson? Todo mundo, né? O consumidor final também, todo mundo, né? Na verdade, essa cadeia toda, né? O consumidor também é indústria, né, Chiara? Que se não fosse consumidor, não fazia a história Exato. Todo mundo junto. Aproveitando, queria falar um pouquinho de consumidor também, né? Até que ponto o consumidor hoje ele está realmente atento à questão, né, da sustentabilidade na moda. A gente vê alguns estudos, algumas pesquisas que mostram aí que o consumidor está buscando saber a origem do produto, está interessado em rastreabilidade, mas como é que isso está se aplicando ao consumidor brasileiro? Aí eu acho que é interessante também a própria Giovana pontuar um pouquinho, né, dentro do projeto Gaveta, que o Dudu também acho que é interessante falar, né, como é que ele vê esse consumidor, né, no seu próprio rol de clientes. E acho que a Silvana, acho que seria bacana comentar também como é que ela vê aí a luz, né, das interações que ela tem na Harper's.
Gente, então, antes de começarem as respostas, rapidinho, eu vou ter que ser a chata do tempo aqui. Preciso administrar aqui o nosso painel, que está maravilhoso. A gente podia ficar o dia inteiro só nesse painel, juro. Tô amando. Não é? Eu queria falar sobre água, tá, gente? Vamos pensar, vamos deixar 2, 3 minutos para cada resposta, senão a gente vai ficar até as 3 só aqui. E aí Agora, que delícia. Tá bom? Obrigada, Mariana. Obrigada. Eu acho que a gente hoje, respondendo aqui já um pouquinho então, mais rápido, acho que hoje a gente tem um consumidor que ele começa a ficar mais preocupado com a origem dessa roupa, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo falta um pouco mais de claridade, um pouco mais de informação a respeito do que é transparência, né? Porque não basta simplesmente ter lá uma tag de que esse produto é sustentável se você não sabe exatamente qual é a cadeia, né? Quais são todos os processos que estão por trás dessa roupa, e muitas vezes isso não fica claro, né? Então hoje eu acho que é muito legal, de maneira geral, falar que nossa, a marca é sustentável, temos processos sustentáveis, mas e a cadeia de suprimentos, né? O que está por trás, o quanto disso realmente é sustentável? Então eu acho que isso ainda não fica muito claro e a transparência ela ainda não é total. Eu sinto também que, primeiro, eu acho que tem 2 tipos de público. Tem aquele super consciente, que talvez é o público do Gaveta, que topa trocar roupa e acha, né, tem orgulho de falar e realmente separa a roupa, faz todo o trampo de levar pra gente, de ir no dia do evento, porque até por uma questão financeira também, prefere gastar esse dinheiro com outras coisas. Mas tem aquele público, como a Silvana tá falando, que é o público que acha muito hype comprar sustentável, do tipo, eu tenho amigas que chegam pra mim e falam, amiga, essa marca é muito legal, toda sustentável, mas essa mesma amiga também vai na Zara comprar porque é o caminho mais fácil pra ela não sabe assim, ela acha que a atitude dela individual não vai impactar tanto. Então, eu vejo que esse é o momento da gente entrar com o conteúdo educativo, sabe? Pelo menos pela primeira vez já vem acontecendo várias catástrofes, né? O petróleo, as queimadas, que as pessoas estão acordando aos poucos, mas eu acho que essa fez todo mundo ficar dentro de casa, isolado. E aí, realmente, a gente está refém da natureza. Então, eu acho que essa é a grande sacada para quem comunica, para quem e até para marcas também, porque eu vejo marcas totalmente perdidas nesse momento, né? Eu vejo, tipo, umas dando desconto, eles desesperados para dar descontos, e eu vejo a Patagônia, que é o grande exemplo de moda sustentável no mundo, que fechou até o seu e-commerce, falou, não tem clima para você comprar roupa agora, você não vai comprar roupa agora. Então, é uma ótima oportunidade para as marcas também reverem os seus conteúdos, não só reverem as suas atitudes e tal, mas reverem também que conteúdo, que maneira que você quer engajar seu consumidor. Não adianta mais você falar que você só é sustentável porque você faz com algodão orgânico, sabe? Vamos educar esse consumidor. Então, acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem, apesar da tristeza toda, e não, eu acho que não tem oportunidade disso, mas já que tentar olhar o copo é uma oportunidade de educar, sabe? De entrar num perfil educativo do tipo, ei, e aí? Agora que a gente tem que fazer a diferença. Eu concordo com você, Giovana. Eu acho que super também. As empresas elas podem sim enxergar uma oportunidade nesse momento tão distópico para reavaliar práticas, para acelerar mudanças positivas que já estavam em movimento. Eu acho que esse é o grande caminho que a gente pode seguir. É claro que, do outro lado, a gente também tem receio de que esse momento sirva de desculpa para que as empresas parem os processos. Nossa, estou em um momento tão delicado econômico, então eu não posso me dedicar tanto a ações de sustentabilidade que estavam sendo colocadas em prática. Eu acho que a gente precisa torcer que isso não aconteça e que, de maneira geral, as empresas realmente se mobilizem para enxergar que esse é um momento urgente, né? Não tem volta, e que a gente tem sim que enfatizar cada vez mais as práticas sustentáveis. Gente, eu queria só dizer que somos 230 pessoas online que estão nos escutando. Né? Queria agradecer novamente a participação de todos vocês painelistas, e quem não está ainda nesse painel, que está aqui com a gente também, dividindo aqui, escutando. Obrigada com a colaboração de vocês na construção dessa narrativa tão importante hoje, que a gente está aqui falando de água, mas a gente está aqui falando de sustentabilidade, a gente está falando também da situação atual. A moda é uma representação
perfeita, deveria ser de um tempo, do nosso tempo, e é isso que a gente está fazendo agora. Obrigada, viu, André? E o Dudu estava... Desculpa te interromper, Dudu. Imagina, que é isso. Obrigado a todo mundo que está aí participando com a gente também. Concordo absolutamente com Silvana e com Giovana também. Eu vejo um paradoxo, eu vejo consumidores cada vez mais interessados em consumir sustentável, mas eles têm dificuldade em encontrar quais são as marcas de fato legítimas. As pessoas assim querem saber como é que a gente sabe de fato que uma marca é sustentável, que é alinhada com os propósitos que ela está defendendo. Eu acho que ninguém tem uma cartilha, existem várias cartilhas, mas ninguém tem uma fórmula pronta. Isso tem que vir da investigação e do interesse de cada consumidor, né? Aprendendo informação de vários canais. Mas eu ainda vejo um paradoxo de que por vezes esse consumidor ele fala: é legal, o produto é sustentável, mas ele custa mais caro que outro, né? Como se o produto sustentável tivesse a obrigação de ser, por vezes, mais barato. E às vezes eu acho que é justamente o contrário, né? Porque a gente está defendendo um consumo que é consciente, que ele é mais slow. Então, realmente, esse consumidor vai ter que sair da zona de conforto para poder ingressar nessa nova consciência. Eu vejo com ótimos olhos a possibilidade de, quando o blockchain tiver de fato acontecendo na prática e chegando até o consumidor final, né? Quando ele conseguir acessar essa rastreabilidade de uma forma bastante eficiente, né? Eu acho que alguns projetos lindos nesse sentido, como a do Instituto Alinha, por exemplo, que a gente conheceu, onde ela faz esse trabalho lindo, né, de capacitação e de formalização de oficinas clandestinas, e aí ela faz uma ponte com os produtores, e aí você consegue ter a certeza de que aquilo vem de uma oficina que está trabalhando em condições legais, né, para todo mundo, e fazer uma troca de informação que gera segurança em todo o processo. Então, eu acho que nesses caminhos de rastreabilidade, isso vai mudar muito. Mas eu acho que existe uma oportunidade enorme de mudança de mindset das marcas e dos consumidores agora. Concordo com a Giovana, aplaudo a iniciativa da Patagônia, porque esse é um momento muito delicado para você ficar incentivando um consumo desenfreado, e as marcas que estão totalmente perdidas nesse sentido. E ok, é um ótimo momento de pensar o online, o omnichannel, pensar novas estratégias da venda online, mas é muito mais o momento da gente repensar quem nós somos como marca, quem nós somos como consumidores e quem nós somos como ser humano. Eu acredito que uma coisa muito que deve crescer muito a partir de um movimento como esse são as iniciativas de troca, de upcycling, de uso do vintage, e que isso sim, a gente já está defendendo isso há muito tempo, mas eu acho que um acontecimento como esse tende a fortalecer iniciativas como essa, que eu espero que num caminho sem volta. Obrigada, Dudu. Aproveitando esse gancho. Só complementar o Dudu e a Giovana, eu acho que nesse momento, é muito importante o nosso papel enquanto comunicadores de estar falando do assunto, de estar colocando os pontos cruciais, fazer as pessoas pensarem e também mostrar o trabalho das marcas, né? Quem são as marcas que estão fazendo um bom trabalho, né? As iniciativas, as pequenas iniciativas, né, que fazem toda a diferença, o papel dos novos designers. Eu acho que a gente, enquanto comunicadores, a gente tem uma importância muito grande em formar as pessoas, né? Informar as pessoas. Pode falar ainda sobre comunicação e consumidor ou tem tempo? Não tem tempo? Temos tempo. O Gustavo ainda não falou, né? Temos ainda o Gus para dar a contribuição dele, que é tão, tão, tão importante. No começo, o quadradinho estava entrando de gente. Eu queria dizer que o Gustavo é pessoa fundamental no desenvolvimento e maturidade desse movimento Ecoera. Sem a ajuda do Gustavo, eu ia estar sozinha, gritando sozinha, parecendo uma louca, há 13 anos atrás, falando com a parede. E não, ele foi um dos primeiros que me ouviu. Ele me ouviu, ele acolheu, ele me abraçou em momentos difíceis. E, olha, me arrepia cada vez que eu lembro das nossas viagens por esse Brasil afora, capacitando, aprendendo com assentamentos, com comunidades que mal tinham saneamento, que não tinham, assim, o que a gente viveu, né, Gustavo? Então, te agradecer, que bom, assim, eu vejo o seu trabalho no ponto firme aí, capacitando detentos, né, esse trabalho tão humano, né, eu acho que você tem a ensinar de humanidade,
de compaixão e empatia, eu acho que isso sim, eu acho que é um valor, é um asset. O que um profissional da moda pode ensinar para uma empresa é como ter esse tipo de sentimento, sabe, Gus? Então, desculpa, não te apresentei no começo, porque você faz tão parte do meu coração que eu acho que sou eu, você vira quase uma extensão, mas obrigado por estar aqui, porque o seu trabalho é fundamental, não porque você começou a fazer, mas porque você manteve ele. Ele existe. Eu queria só falar um pouquinho, para terminar e passar para ele, o Carlos do Pacto Global falou uma coisa importante, que são esforços contínuos. São esforços contínuos. A gente não vai conseguir resolver nada, nem se colocar, nem ajudar, nem colaborar com um simples projeto, com uma campanha. Não, são esforços contínuos para que a gente consiga juntos. Por isso que o ODS 17 ele é tão especial, não é à toa que ele é o último, né? Onde está todo mundo junto encontrando soluções. Não tem o eu mais. O eu é o lucro. O eu é o lucro sem nenhum tipo de comprometimento. O nós é onde a gente vai precisar estar agora enquanto mercado. Né, gente? Desculpa aí interromper aí, viu, Andréa? Mas é importante que a gente fale por que a gente está hoje. Dudu falou uma coisa linda que a gente vai precisar redesenhar esse negócio todo. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Eu acho que a Giovana falou refresh, sabe, reboot. Tipo, se a gente pudesse, claro que não vai. Claro que a gente tem uma cadeia de valor que emprega, que tem gente em casa, que vai ter uma condição econômica delicadíssima, desculpa, para ser resolvida. Mas a gente tem oportunidade nesse meio do caminho, oportunidade de redesenhar, de corrigir rota. Que eu acho que antes, há 15 dias atrás, elas não estavam na mesa. Essa oportunidade não estava na mesa. Era mais para dizer, gente, ó que legal, vamos ser sustentáveis. Assim como a Giovana falou, minha amiga, que legal, Giovana, encontrei uma marca. Eu canso de receber milhões de mensagens na internet que, descobri uma outra marca. Ou descobri uma outra peça. Não é descobrir, a gente precisa estar junto nessa história, né, Andréa? Sim. Eu acho que daqui a pouco a gente pode passar, temos algumas perguntas, a gente pode começar trazendo umas perguntas do público, né? Sim, nós temos... que o Gustavo falasse só um pouquinho, viu? O Gus não falou, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como ele vê, assim, o título desse painel é Promessas, Mitos e Possibilidades. Queria ver o Gustavo, que está lá no meio de uma penitenciária, ensinando crochê e dando um futuro minimamente digno para uma pessoa que vai ter que se ressocializar através da moda. Aí sim, tudo que a gente fala, o blá 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 da moda ser agente de transformação, de fato ela se torna agente de transformação. Ela se torna... Gustavo é nosso ídolo maravilhoso. Gustavo, a gente te ama. Conta um pouquinho do trabalho. Amo vocês. Em primeiro lugar, queria falar para a Chiara também, né, para todo mundo, que da mesma forma, né, que ela falou que esse movimento Ecoera, quando começou lá atrás, né, a gente veio se apoiando, eu também me apoiei muito nela, né, e hoje em dia tudo que eu utilizo no projeto Ponto Firme, né, e no crochê, nas artes manuais, eu devo a Chiara, né, que a gente passou esse tempo, né, enfim, junto nesse começo. E como que até hoje, né, essas pesquisas que a gente fez lá atrás, essas vivências, essas pessoas e comunidades, né, como isso me tocou, né, e que desembocou no projeto Ponto Firme, né? Essa questão de empatia pelo outro, da gente realmente ir atrás de quem está fazendo, dos saberes ancestrais, né? E como tudo isso se encaixa na moda, né? Se encaixaria, né? A gente está construindo ainda essa estrada, essa ponte, né? Que junta a educação, que junta a questão da desigualdade social gigantesca nesse nosso país, que junta a indústria, consumidor, né? Eu acho que a gente dá esse passinho atrás, né? O movimento Ecoera veio para a gente dar um passinho para trás e olhar a coisa num panorama maior, né? Então, tudo está dentro desse pacote, né? A água, as pessoas, a indústria, a geração de renda, lucros, né? Tudo isso está dentro desse grande pacote, desse grande guarda-chuva, e eu acho que é muito trabalho, né? Desde lá, desse comecinho há, sei lá, 13, 15 anos atrás, né? Que a gente começou a falar disso e
e trabalhar com isso, né? E a gente vem construindo, porque, como o Dudu mesmo falou, né, não tem um manual, né? Tem vários manuais, mas eu acho que a gente vai descobrindo e fazendo, né? A gente vai construindo, colocando uma pedrinha na nossa frente, uma atrás da outra, e vai seguindo esse caminho. E o grande Gustavo, quantas pessoas você acredita que vocês já conseguiram impactar com esse trabalho? Olha, pelas oficinas do projeto dentro da cadeia, já passaram mais de 160 alunos. E agora, né, que o projeto existe desde 2015. Então, os alunos, né, os detentos que cumpriram e pagaram suas penas, né, muitos me procuram porque veem no crochê, né, uma possibilidade de mudança e de geração de renda, enfim, de trabalho. Então, eu tenho acolhido, né, já uma parcela desses alunos e a gente vem realizando esse trabalho de aproximação, né, da indústria, do resíduo, e como que o crochê, né, essa ferramenta tão poderosa, né, essa arte manual, que junta afeto, né, a gente fala muito disso quando está do trama afetiva com Jackson e tudo mais, né, e como que todo o crochê serve como uma cola, né, para unir todas essas questões e, enfim, encontrar solução, né? Como que uma pessoa que não vai ser, né, não cabe mais na sociedade, como que a gente consegue sociabilizar, né? Porque nem ressociabilizar, né? No meu caso, os números estão aí, né? A gente lida com a população que tem baixa ou nenhum grau de escolaridade, né? Então a escolaridade e criminalidade estão diretamente ligadas, né? Uma sociedade tão desigual quanto a nossa. Então, como que a gente faz, né? Essa reciclagem, né? De gente, de materiais, de resíduos, de água, de tudo, né? E eu acho que as empresas, mais que o consumidor, né? Acho que o consumidor tem um papel, mas eu acho que o Jackson e o Dudu falaram bem disso também, que a gente não encontra, né? Seria legal ter marcas que tivessem um pedaço da sua produção feito, né, por oficinas e pessoas que necessitam de oportunidade de trabalho, né? Então, eu acho que as empresas têm que realmente o consumidor está fazendo o seu papel de buscar informação, mas a indústria ainda está muito, sabe, amarrada em moldes antigos, máquinas antigas, tudo é feito de uma maneira muito, sabe, já dada. E eu acho que a indústria precisa começar a pensar de maneira nova, né? Como que a gente encaixa essas pessoas? Como que a gente reutiliza ou não deixa o tecido preto lá parado, né? Que o Jackson falou, rolos e rolos de tecidos parados. É inadmissível, né, que isso ainda aconteça. Então, falta colocar realmente o conceito de sustentabilidade na operação nesse sentido. Na operação das empresas, né? Como que essas grandes marcas, grandes confecções, elas ainda fazem tudo da maneira antiga, né? Então, fica uma alfinetada minha para ver se se a indústria, né, consegue acordar e agilizar, desburocratizar, sei lá, errei aqui a palavra, mas, sabe, quebrar um pouco essa burocracia, essas estruturas, essa pirâmide, né, que tem lá o diretor e que as coisas ficam inacessíveis, né? Então, a fábrica está lá, cheia de resíduo e pessoas que têm habilidade para trabalhar com esse resíduo, precisando de dinheiro, né? E por causa dessas hierarquias, e a coisa parece que não chega na vida real, né? Fica só nas planilhas e nas reuniões, e na hora da mão na massa ali, de colocar tudo em ação, né? A coisa não chega para o consumidor. Falta trazer mais humanidade para essa cadeia. Gustavo, eu acho que você tocou num ótimo ponto, Gustavo, que é da questão, como eu estava falando da educação, de educar o consumidor, educar as empresas é tão importante quanto, né? Totalmente. Elas não têm noção. As grandes cadeias,
as Continua principais, fazendo tudo igual. querem entrar na sustentabilidade, mas elas não têm noção. E elas poderiam fazer tanta diferença. Eu acho que o trabalho do Gustavo, para mim, é o grande exemplo de como entrar no lado social da sustentabilidade e como é necessário num país com uma desigualdade social tão gritante aqui. E ele você amarra todos os pontos, que é desde você fala com uma população que está totalmente à mercê, né, do sistema social. Você leva não só um trabalho para eles, como também um trabalho meditativo. A gente está falando do crochê, do tricô, do não sei o que, das habilidades manuais. E eu acho que eu vejo muitas ações, vamos reverter parte do nosso lucro para a associação tal. Não é sobre isso, é sobre você tirar essas pessoas da violência doméstica, dos traumas que essas pessoas têm por esse país tão desigual. E eu vejo marcas como Gustavo pontuam mais 5 na mão, não conto numa mão quem faz isso. E eu vejo um potencial gigante das empresas em fazer mais e ninguém faz. Eu não sei se é por falta de informação, não sei, ou porque ainda está preso nessa estrutura jurássica. Será que porque é difícil incorporar novos padrões de produção? Porque você sai do industrial propriamente dito, você incorpora outro tipo, né, de consumidor, outro tipo de modo de produção, né? Você pega o artesanal ali. Vocês acham que a dificuldade da indústria é realmente sair da caixinha dela? Eu acho, gente, eu vou falar só um pouquinho, gente. Assim, a gente não tem um representante aqui. Tomar cuidado que a gente não tem representante aqui nesse painel para falar sobre a indústria nem sobre marca, né? A gente está no painel seguinte, onde eu vou levar eu prometo levar essas questões no painel seguinte, onde a gente vai discutir isso, tá? Comunicar, né, os dois painéis. Para comunicar, eu acho que com certeza o line-up foi feito isso, professora Tita, só para terminar, porque a gente encerrou o nosso tempo aqui desse painel, gente. Tá uma delícia, eu sabia que esse webinar ia ter Chiara, só não vai dar um minuto. Eu só queria responder a professora Andréia, que ela perguntou se havia algum trabalho, e dentro de tudo isso que vocês estão falando, eu tenho parceiros de grandes indústrias que já estão trabalhando a questão do resíduo dentro do estudo de encaixe e passando para mim. Então, há possibilidade, sim, de fazer essa integração e unir todas as pontas, inclusive os consumidores. Obrigada, professora. Sim, eu acho que assim, na verdade, falta um pouquinho. A gente tem um excesso de informação, só para terminar, eu acho que a gente tem um excesso de informação absoluta assim, nos últimos anos com as mídias sociais. Do lado, a gente tem os prós e os contras, né? Os contras são um excesso de informação, acaba se perdendo. A gente acaba não conseguindo ver num lugar só onde isso está, né? Mas eu acredito que a gente a missão do Ecoera também é organizar esse conteúdo. Então, a gente está se organizando para que a gente consiga, como a ONU tem um papel ali de fazer coalizões, né, de promover conteúdo, a gente está se profissionalizando a cada ano que passa como uma ferramenta também parecida para o mercado de moda. E a gente conta com a colaboração de todos vocês, porque só com a colaboração de todos a gente vai conseguir chegar num lugar. Né? Não é uma pessoa só. A Giovana falou isso. Não adianta. A Chiara não sabe nada. Eu não sei nada. Eu sei que a gente sabe. Só vai funcionar a minha parcela de participação, das minhas experiências ao longo desses anos todos, quase 2 décadas aí, na moda quase 3 e aqui mais de uma, se a gente se unir. Não tem cartilha, né? Não tem PDF. O Dudu falou isso, eu adoro, porque eu adoro nas minhas palestras dizer, não tem cartilha no Google, não vai baixar um PDF, tenha atitudes positivas ou práticas positivas na sua cadeia de valor. Não vai dar. Vai ter que olhar para a sua cadeia de valor. Né? Vai ter que ver, né? Abrir, né? Fotografar a sua cadeia de valor. E eu acho que a gente está caminhando para isso. A boa notícia, a gente pode terminar, é que sim, o movimento Ecoera, um dos braços é a consultoria. A gente nunca trabalhou tanto como nos últimos 2 anos. Ou seja, existe sim uma profissionalização do setor em busca de informações. É perfeito? Não, jamais. Jamais, não tem como. A gente viveu décadas e décadas com o EMO muito ali consolidado e a gente precisa fazer uma mudança de mindset, de comportamento. Vai levar um tempo. Né? Se a gente se mexer, se a gente tiver o apoio de vocês, se a gente tiver os comunicadores como a Giovana, o Dudu, o Jaco, que tem uma voz assim, que é comprometida a colaborar e a gente chega mais rápido. Eu acho que o ODS 17 veio para dizer, a gente chega mais rápido e com mais força, e se a gente for junto. Sozinho, eu acho que a gente talvez eventualmente chegue, mas assim, com muito mais
perda de energia, desperdício de tempo, né, de recurso financeiro e na verdade, com desperdício. Se a gente se unir, eu acho que a gente fica mais sustentável, né? A gente fica zero waste se a gente se unir, né? Eu acho que é isso que eu queria deixar aqui como mensagem para esse painel. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Eu ficaria há dias com vocês aqui falando. A gente vai interromper para começar um outro painel, aí sim, com as guardiãs da água da moda, tá? Onde a gente vai ouvir essas empresas, que são 7 grandes empresas do setor da moda, grandes players, que vão falar sobre água, que é o nosso foco, mas agora também sobre como a moda vai tá minimamente pensando nos próximos passos com essa pandemia, porque é hora sim da gente falar sobre isso também, tá? Queridos, muito obrigada e a gente vai passar para outro painel. Obrigada, até logo. Olha, a gente vai dividir aí, a audiência está pedindo os participantes, o Instagram de vocês, as mídias sociais. A gente, se vocês puderem, no chat aqui, cada um colocar só o Instagram ou alguma mídia social que está todo mundo pedindo, seria legal. E aí a gente se prepara para o próximo painel. Obrigada, gente. Maravilha, gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Dudu. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Gus. Vamos estar com vocês. Obrigada, professora Tita. Obrigada, André. Querida, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não vamos desistir, não vamos desistir. Não vamos. Um ótimo dia. Obrigada, Silvana. Obrigada pelo apoio.